E amados, nós vamos iniciar hoje 2 novas séries de mensagens. Nós teremos uma série de mensagens que vai acontecer todo domingo de manhã e teremos uma outra série de mensagens que vai acontecer aos domingos à noite. As duas séries são diferentes, mas se complementam. O tema da série que nós vamos iniciar aqui agora é Quem somos? Encontrando nossa identidade na graça. E a série da noite é Vivendo no ritmo da graça. Eu entendo quem eu sou para entender como eu tenho que viver. Eu entendo quem eu sou no Senhor para depois entender como eu vivo a vida que Ele me dá. Então essas duas séries serão riquíssimas para nós. E tudo o que temos vem pela graça de Deus. Posso ouvir um amém? Tudo que temos vem pela graça de Deus. E eu quero abrir essa mensagem nessa manhã, convidando você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler aí capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 15 ao 17. E essa mensagem, então, abre essa série. Quem somos? Encontrando nossa identidade na graça. E esse texto que nós vamos ler é um texto que vai abrir muito bem essa série de mensagens e começar a nos instruir sobre esse assunto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 15. Todos encontraram, amém? Palavra do Senhor, então, para o seu coração, para o nosso coração, declara assim: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Deixe sua Bíblia aberta, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor Deus, te peço agora pela vida do teu povo. Ministra essa palavra, Senhor, e que ela venha gerar nessa manhã crescimento, que ela venha gerar nessa manhã edificação. Abençoa, Senhor, todos os que assistirão também pela internet. Senhor, que todos possamos ser abençoados nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Antes de passar para vocês o tema dessa manhã, eu quero começar pensando algumas coisas com você. Amados, quando a gente fala sobre quem somos, quando falamos sobre identidade, é algo que mexe um pouco com a nossa cabeça, ela coloca para funcionar de uma maneira diferente. Quando alguém vira para nós e pergunta assim: Cristina, quem é você? Como você se define? E aí a aula hoje aqui com os professores, a Carla tocou em vários assuntos que a gente vai falar aqui na mensagem. Muitas pessoas começam se definindo por aquilo que elas fazem, por exemplo. Tem pessoas que falam, né, olha, Maurício, quem você é? Ah, Romildo, quem você é? Ana, quem você é? E aí, geralmente, as pessoas começam falando a profissão delas. Ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou faxineira, eu sou motorista. E aí, depois, começa a falar outras coisas. Tem pessoas que começam se definindo por aquilo que elas são no contexto familiar. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou marido, eu sou esposa,
Eu sou filho único, eu sou filho entre 5 irmãos, eu sou caçula, eu sou mais velho. Pessoas definem a sua identidade baseada em várias coisas. E aí, tem uma questão que eu quero puxar aqui com você sobre essa resposta, que é tão importante para nós, que é o seguinte: quando definimos a quem somos, a identidade que temos, baseado em algo transitório, nós estamos colocando a nossa vida em perigo. Quando eu falo, por exemplo, que em primeiro lugar eu sou pastor, pode ser que um dia esse título seja tirado de mim, e aí o que acontece comigo? Ou se de repente você se coloca, olha, eu sou médico, eu sou alguém importante da tal categoria de não sei da onde lá, no dia que você perder isso, a sua vida perde o significado, você deixa de ser a pessoa que você sempre imaginou e entra numa crise profunda. Não comece definindo a sua vida por aquilo que é transitório. E aí a palavra que eu quero trazer aqui para nós, ela vem nos ensinar o seguinte: a primeira coisa que define quem somos, que define a nossa identidade, quando baseamos na graça de Deus, nós declaramos assim: sou salvo em Cristo Jesus, sou discípulo do Senhor Jesus, e depois vem as outras coisas. Eu sou salvo em Cristo, isso não é transitório, porque eu sou salvo no Senhor, aquele que me resgatou, Ele não vai me abandonar, eu permaneço fiel nele, eu sou salvo pela graça do meu Senhor, e é isso que define a minha identidade em primeiro lugar. Sou filho amado de um Deus maravilhoso. Nós começamos então essa mensagem, o tema dela é nossa dimensão espiritual. Primeira coisa que temos que entender sobre quem somos nessa vida, Simone, é entender que somos pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Criador, e nós podemos entender e enxergar a nossa vida dividida, Rogério, em algumas dimensões. E a primeira delas que nós vamos abordar nessa série é a dimensão espiritual. Ora, Leandro, se eu tenho uma dimensão espiritual na minha vida, se eu sou um ser, uma criatura que tem espírito, uma criatura que se conecta ao seu Criador através de meios espirituais, meios de graça, eu não posso negligenciar isso na minha vida. Quantos aqui querem ter uma vida abençoada aí? Amém, todos nós, certo? Quantos aqui querem ter uma vida feliz na presença de Deus? Todos nós queremos. Se você quer viver bem, se você quer viver essa vida de uma maneira abençoada, não negligencie área alguma da sua vida, começando pela área espiritual. Não negligencie isso. Não tem como viver bem se você negligenciar o seu corpo. Não tem como viver bem se você negligenciar seus relacionamentos. Não tem como viver bem se você negligenciar sua alimentação. E não tem como viver bem se você negligenciar sua vida espiritual. Então a primeira mensagem para nós nessa série vem abordar exatamente isso. E aí o primeiro ponto dessa mensagem, então, nossa dimensão espiritual, primeiro ponto da mensagem que eu trago para você nessa manhã é: a graça de Deus alimenta nosso espírito. Repito aqui, a graça de Deus alimenta nosso espírito. E aí eu quero ler com você o versículo 15 mais uma vez. Vamos lá para a palavra do Senhor, versículo 15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Primeira coisa, então, para vivermos a identidade que Deus nos dá, Larissa, é: eu preciso fortalecer o meu espírito. Eu preciso fortalecer a minha vida espiritual. Como que eu fortaleço a minha vida espiritual? Me alimentando bem.
como é também com o meu corpo. Eu começo preocupado com o seguinte: o que é, irmã Elza, que alimenta o meu espírito? E a resposta é a graça de Deus. A palavra nos mostra aqui nesse texto que a graça de Deus nutre a vida do ser humano, nutre a nossa vida espiritual. A graça de Deus é indispensável para vivermos uma vida espiritual saudável, é indispensável. E o texto que nós lemos aqui, ele vai retratar para nós, Andréia, uma vida abençoada. Uma vida abençoada é uma vida que jorra ações de graça. O texto que lemos aqui vai dizer, vou ler novamente versículo 15, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças. Para se tornar abundante as ações de graça, é necessário também ser abundante a graça. E eu gosto muito, e eu falo isso aqui vez por outra na comunidade na mesa, que é o seguinte: gratidão é aquilo que há dentro de nós. Gratidão, Laís, é aquilo que eu carrego dentro de mim. Ações de graça é quando essa gratidão explode, é quando essa gratidão jorra, é quando essa gratidão sai daqui de dentro e passa a ser algo perceptível para as pessoas. Uma vida abençoada é quando aquilo que está aqui dentro explode para o mundo. Uma vida abençoada é quando aquilo que está aqui no meu coração começa a jorrar, começa a transbordar, e as pessoas podem ver, as pessoas podem ser tocadas, as pessoas podem contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida. Uma vida abençoada é impossível de esconder. Uma vida abençoada não fica guardada, ela brilha. Não é à toa que Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, e a luz não tem a função de ficar escondida. Você acende uma luz e coloca ela num lugar alto, para que ela possa então iluminar o ambiente. E a palavra vai dizer para nós que isso é uma vida abençoada, e o que gera essa vida abençoada é a graça se multiplicando. E aí a pergunta que você pode fazer então é a seguinte: pastor, como que essa graça pode ser multiplicada na minha vida? Graça se multiplica quando nós recebemos ela. E para receber essa graça, eu preciso buscar essa graça, eu preciso me abrir para essa graça. O Senhor deixou para nós aquilo que chamamos de meios de graça, são ferramentas, são práticas que nós colocamos em ação e que nos faz ter contato com a graça de Deus. Então eu preciso buscar essa graça, porque só multiplicando graça, meu espírito transbordará bênçãos, transbordará ações de graça. Quantos estão entendendo aí? Diga amém aí. Glória a Deus. Então vamos lá. Pastor, vamos para alguns exemplos aí para me ajudar. Primeira coisa que eu posso citar aqui, meios de graça, os básicos: oração, leitura da palavra, jejum. É impossível. E aí, gente, olha, essa palavra aqui, ela me tocou de uma maneira especial, e aí você não repara muito não, mas eu queria entender. De vez em quando eu converso com Deus, estava assistindo a mensagem que a Ana pregou, por exemplo. Ana, aquele texto me faz dar vontade de dar um abraço em Moisés. Eu acho, Xande, que na glória, quando eu encontrar Moisés, eu vou dar um abraço nele e falar: meu colega, vem cá, meu irmão, como tu sofreu, hein? Ô povo difícil, misericórdia, né? A Ana estava ministrando lá: povo pede água, Deus dá água, daqui a pouco começa a reclamar: mas eu queria comer, Deus manda comida, mas agora eu estou com sede. Ô povo complicado, misericórdia. E a gente é complicado também, porque a gente está ali, é a mesma matéria, né? A mesma coisa. E aí, onde que eu quero chegar com isso? A gente sabe, eu vou até começar com uma outra ilustração, vou até passar para o lado de cá aqui, depois eu volto para o que eu ia falar aqui. Leandro, se alguém fala para você que para o seu negócio dar certo, você tem que ir por esse caminho, e você confia no que aquela pessoa está falando, o que o Leandro vai fazer? Ele vai por esse caminho, certo?
Por exemplo, vamos imaginar que o Luiz vai abrir ali uma grande franquia de alguma loja grande aí, e aí o cara que mais prosperou naquela franquia, recebe aí, ó, o cara que mais prosperou naquela franquia, tá podre de rico, sabe como que faz a coisa ali, chega pro Luiz e fala: Luiz, não tem erro, é isso, isso e isso. O Luiz vai fazer o quê? Isso, isso e isso, não é verdade? Não, ele está falando, ele sabe o que ele está falando, então eu vou seguir. Agora, voltando para cá, se eu sei, meu Deus do céu, que para ter uma vida abençoada, para ter uma vida como lemos aqui, eu preciso orar, ler a palavra, jejuar, buscar o Senhor, porque a gente teima em tentar fazer a coisa de outro jeito, misericórdia. Por que que a gente insiste em negligenciar algo que a gente sabe que vai nos levar a viver uma vida abençoada nessa terra, e aí aquilo é de graça, aquilo está ao nosso acesso, onde nós estivermos, só que o ser humano tende a negligenciar essas coisas. Irmãos, não tem como viver uma vida plena, abençoada, transbordante, sem buscar a graça de Deus, não tem como. E aí você vai chegar no meio do ano, se você negligenciar essas coisas, e aí vai chegar no meio do ano, Gabriel vai dizer assim: meu Deus, não está dando certo nada na minha vida, meu Deus, as coisas estão travadas, meu Deus, meu espírito está seco, meu Deus, parece que tudo dá certo para a Gabi e para mim não. E aí você pergunta: está orando? De vez em quando dá, eu faço uma oraçãozinha lá, né, pastor? Gente, não tem como. A receita é essa, e não tem rodeio, é simples para nós, só que a gente tem que relembrar o simples. Não tem como. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, a gente está aqui com uma mesa de ceia nessa manhã, o culto e a ceia do Senhor também é um meio de graça, Quando eu vou cultuar ao Senhor, quando eu vou cear, quando eu estou na comunhão do povo de Deus, eu também estou recebendo graça de Deus. Você está aqui nessa manhã, você não está vendo com seus olhos, mas a graça de Deus está sendo derramada sobre a sua vida, de maneira abundante. Quando o povo de Deus se reúne, algo acontece, eu já falei isso aqui uma outra vez, essa reunião aqui é diferente da reunião de família, é diferente da reunião de trabalho, é diferente da reunião de amigos, porque nessa reunião, nós abrimos ela orando e falando: Senhor, estamos aqui na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Aí algo começa a acontecer, Ronaldo. O que é? O Espírito Santo começa a ministrar no coração do cansado, começa a levantar o abatido, começa a renovar ainda mais o alegre, começa a fazer algo especial, começa a curar, começa a fazer, porque essa reunião é um meio de graça, aleluia! É um meio de graça, a ceia do Senhor é um meio de graça. Quando eu como desse pão, quando eu bebo desse cálice, meu espírito é fortalecido. Eu não posso negligenciar isso, porque a graça de Deus alimenta o meu espírito. A graça de Deus alimenta o meu espírito. Não deixe o teu espírito passar fome esse ano em nome de Jesus. Alimente bem o teu espírito. Nutre bem o teu espírito. Tem dia que você não vai querer, tem dia que você não vai estar disposto, mas é fundamental. Não importa se eu quero ou se eu não quero, eu vou buscar esse Deus. Não importa se eu estou disposto ou indisposto, eu vou fechar os meus olhos e eu vou falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Senhor, eu estou aqui na Tua presença, me abençoa, seja comigo. Creia no poder das coisas que não se veem, em nome de Jesus. Nós temos uma dimensão espiritual na nossa existência, na nossa vida, e isso é para nos lembrar o seguinte: guarda isso no teu coraçãozinho, para 2025, para fevereiro, para essa semana,
para esse domingão ensolarado, guarda contigo aí. Nós temos uma dimensão espiritual na nossa vida que nos faz lembrar que nem tudo nessa vida é pelo que se vê. Entendeu o que eu estou falando? Nem tudo nessa vida é pelo que se vê. E a gente tende a valorizar demais até só o que se vê. Ah, Deus está comigo se eu puder ver. Ah, Deus está me abençoando se eu puder ver. Sempre que a incredulidade tentar bater na porta do seu coração, você vai declarar para a tua própria alma, você vai declarar para a tua própria vida, você vai dizer: eu tenho em mim uma dimensão espiritual na minha vida, na minha existência, e ela me lembra que nem tudo é pelo que os olhos veem e que a mão pode tocar. Eu não me movo pelo que vejo. Alimente o teu espírito em nome de Jesus, amém? Alimente o teu espírito. Mas eu não paro por aqui. Segundo ponto dessa mensagem, a dimensão espiritual gera saúde exterior. Maravilha, hein? A dimensão espiritual gera saúde exterior. Vamos ler aqui o versículo 16. Olha o que diz aí a palavra, versículo 16. Por isso não desanimamos. Você pode repetir essa palavra? Diga aí, por isso não desanimamos. Pega essa palavra de Deus para você. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Vou repetir aqui o que eu falei. A dimensão espiritual gera saúde exterior. A dimensão espiritual gera saúde exterior. E eu vou dizer aqui para você uma frase, você guarda ela com você aí. O espírito forte é capaz de fortalecer um corpo que sofre. Um espírito forte é capaz de fortalecer um corpo que sofre. E isso aqui é tremendo demais. Não se trata de você ralar o joelho, caiu no chão, bateu a cara no chão, igual o Bernardo fez nessas férias aí. Ainda bem que a gente não veio para a igreja, senão vocês iam ver ele machucado aí. O pastor está batendo no rapaz, hein? Mas não é que eu ralei o joelho e o meu espírito vai fazer fechar a cicatriz, não. O espírito fortalece o corpo de uma maneira muito melhor, muito melhor. Um espírito forte é capaz de fortalecer um corpo que sofre. O texto está nos ensinando aqui que o vigor interior espiritual, sustentará você nos dias caóticos dessa vida. Quando você tem vigor espiritual, quando você tem uma chama que arde no teu coração aqui dentro, Tiago, você põe o pé em ambientes de caos, os problemas chegam sobre a sua vida, seu corpo vai sentir, você vai chorar, você vai se entristecer, mas o Espírito que há dentro de você vai fortalecer o teu corpo e vai te impedir de parar, não vai permitir você desanimar, porque um espírito forte fortalece um corpo que sofre. Saúde espiritual gera saúde exterior. O que Paulo está declarando aqui nessa palavra é algo que não podemos desperdiçar. Isso aqui é o que somos, gente. Isso aqui é o que a gente é. Isso aqui é o que é a nossa vida colocada aqui diante de nós. Tem muita gente que está desesperada lá fora, que precisa ouvir exatamente isso que nós estamos ouvindo aqui, sofrendo, já foi no médico, já foi no psicólogo, no psiquiatra, já tomou remédio, já viajou, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, e deu certo, conquistou, perdeu, e nada preenche a vida delas, porque um espírito forte é o que sustenta um corpo que sofre. Ela precisa ouvir essa palavra. E você está ouvindo aqui nessa manhã. Ao longo desse ano vai ter momentos na sua vida que você vai sentir muito, porque a vida é assim. Vai ter momentos nesse ano que você vai ter altos, que você vai celebrar, mas vai ter baixos que você vai precisar de uma palavra.
E essa palavra, em nome de Jesus, virá ao teu coração. Quando o meu corpo cansar, o meu espírito me sustentará de pé, porque ele está forte no Senhor. O meu espírito vai me manter de pé, não porque ele é muito bom, mas porque o Espírito Santo sustenta ele. E ele vai manter o meu corpo de pé, na presença do Senhor, até o último dia que o Senhor me permitir nessa terra. Porque a dimensão espiritual gera saúde exterior. Fortaleça o teu espírito. Nós vivemos numa geração inconstante, numa geração que uma hora está muito bem, no dia seguinte já está tudo muito mal e querendo jogar tudo para o alto, mas o espírito sábio, um espírito cheio da graça de Deus, um espírito nutrido, um espírito forte, vai olhar para os momentos de alegria e vai entender, alegrias vêm e alegrias vão, vai passar pelo momento de tristeza e vai entender, tristezas vêm, tristezas vão, eu todavia permanecerei na presença do meu Deus. Um espírito forte vai focar você no que realmente importa. Um espírito forte vai manter você focado no que realmente interessa. Como disse o apóstolo Pedro, mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Um espírito forte sustenta um corpo que sofre. Eu amo esse versículo que a gente acabou de ler. Eu vou ler até de novo, porque eu gosto dele. Por isso não desanimamos, versículo 16. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, nosso ser interior se renova dia a dia. Recebe essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. O seu ser interior se renova dia a dia. O nosso corpo vai cansando com o passar do tempo. Eu não vou fazer a piada do cabelo hoje não, vou pegar leve aí com o pessoal aí, mas algumas alterações físicas acontecem no decorrer dessa vida, né, Rogério? Mas o nosso ser interior, se ele estiver na presença do Senhor, Josi, ele melhora dia após dia. Ele fortalece Gisele dia após dia. Ele fortalece Andréia cada vez mais. E isso nos possibilita viver o que o mundo nunca vai conseguir entender, Larissa. Porque o mundo vai viver, o mundo vai ver e vai perguntar assim, como você está assim desse jeito, enquanto a sua vida está de ponta cabeça? Como que você permanece, Neuza, de pé, enquanto que as coisas estão acontecendo assim? E aí você vai responder, ainda que o meu corpo exterior se desgaste, o meu interior se renova dia a dia. Qual é o segredo? Eu estou alimentando o meu espírito. Qual é o segredo? Eu estou me enchendo da graça de Deus. Qual é o segredo? Eu estou carregando gratidão e transbordando ações de graças, porque eu sou bem-aventurado no Senhor. Eu estou alimentando minha dimensão espiritual, minha área espiritual, minha vida espiritual. Eu estou alimentando meu espírito. Vai ter a hora da gente falar de outras áreas da vida, mas hoje eu quero falar das coisas que não se veem. O espírito forte em Deus é a chave para viver uma vida abundante de contentamento. Quer gravar uma palavra, Vitória, que o mundo não consegue entender, ainda mais esse mundo que a gente vive hoje aí, uma palavrinha, sabe qual é a palavrinha? Contentamento. Contentamento sacode, a turma se coça, meu Deus, que contentamento, mas você ainda não tem tal coisa, você ainda não chegou lá e tal, como que você já está feliz? Já estou feliz, mas e aí quando você alcançar? Vou ser feliz também. Mas e se não der certo, Carla? Aí que está, vou ser feliz também. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Contentamento. Uma bênção que só o Espírito Santo pode dar para nós. Contentamento, Tauana, é entender que faça chuva, faça sol. As coisas podem estar caminhando para o rumo que eu gosto ou para o rumo que não me agrada tanto. Mas aí, William, eu vou olhar e vou entender. O meu interior se renova dia a dia. Eu sei que no final dá tudo certo. Eu li num livro, lá no final dele, que no final o povo de Deus termina bem. Eu vou chegar lá. Nós sabemos como termina. Um espírito forte fortalece um corpo que sofre. E eu quero finalizar essa palavra nessa manhã com o terceiro e último ponto.
Estou falando sobre quem somos. Olha que coisa maravilhosa, isso aqui é você. O que eu estou falando aqui é você. Talvez você entrou aqui nessa manhã precisando ouvir essa palavra. Pastor, eu não sei como que eu saio desse negócio aqui. Olha só, eu estou descrevendo você. Está vendo essa coisa maravilhosa toda que eu estou falando aqui? É você. Deus te criou assim. E às vezes a gente desperdiça essa potência toda. Às vezes a gente joga de lado e a gente desperdiça tudo isso que Deus está fazendo. Mas eu quero fechar essa palavra ainda, declarando o terceiro e último ponto aqui para você. O Espírito se fortalece nos momentos improváveis. O Espírito se fortalece nos momentos improváveis. Eu peguei leve aqui com vocês. Eu poderia colocar aqui nos momentos de dor, mas eu vou pegar leve. Colocar aqui improvável para descer mais suave aí, para você engolir, para a gente engolir. Sabe por quê? Olha o versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea alegria, é isso? Porque a nossa leve e momentânea estação de alegria, é isso que ele está falando? Tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, para nós, um eterno peso de glória. Aí talvez possa terminar essa mensagem meio agridoce, né, Patrícia? Pastor, estava indo tão bem. Eu achei que eu ia terminar ouvindo, agora Deus vai te levar para os pastos verdejantes, e eu ia tomar essa ceia feliz da vida, e agora vem falar de tribulação. Aí você começa a pensar, né? Pastor geralmente pega em 3 tópicos, tem que ter um quarto aí, não é possível, vai terminar com tribulação. Vai, mas até a tribulação a gente vê diferente, Lorena. Versículo 17 nos ensina o seguinte: Por isso, não devemos enxergar tempestades e crises como o fim dos sonhos de Deus para nós. Deserto não é ponto final. Tempestade não é fracasso final. Tribulação não é reprovação necessariamente. Aí é um assunto para outra hora, mas tribulação nesse contexto aqui, problema, dor, dificuldade, não significa que tudo se perdeu, não. O texto nos deixa bem claro sobre como devemos enxergar as tribulações. Eu poderia fazer uma pesquisa aqui agora, né, do Data Clayton, para perguntar aqui quantos estão enfrentando tribulação hoje. Eu não vou fazer isso não. Mas eu quero, com muita seriedade, falar com você, especialmente você. É para toda a igreja. Porque quem não está enfrentando tribulação, fica triste não. Uma hora ela chega, tá? Chega para todo mundo. Não vou te excluir dessa não. Mas, especialmente para você que hoje está enfrentando tribulação. Às vezes a gente olha para a tribulação e a nossa tendência humana é virar e falar o quê? Senhor, eu não vou aguentar. Igual os discípulos no barco, né? Senhor, vai deixar a gente se afundar aqui. Celinha, Jesus me abandonou. Ora por mim, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir passar essa fase. Agora tudo foi para o espaço agora, meu Deus. Deu ruim, azedou, acabou tudo. Como que a palavra nos ensina a olhar para a tribulação? Ela é leve e momentânea. Leve e passageira. Como assim, pastor? Não é leve coisa nenhuma. Se coloca lá no meu lugar. Olha lá como está a minha vida. Olha lá como está o meu diagnóstico, como estão minhas finanças. Olha lá como está a minha vizinhança. Olha lá, pastor, como que é leve. Sabe por que é leve? Quando a palavra diz aqui que ela é leve, Leandro, significa o seguinte: Deus não nos dá tribulação que seja pesada demais para nós. Nenhuma tribulação que você enfrentar na sua vida é impossível de você vencer. Nenhuma. Todas elas são leves. Pode ser difícil no momento, mas você sempre
sempre pode olhar para os seus problemas e dizer: é bem grande, esse aqui eu não conhecia, essa fase aqui Cacau ainda não tinha chegado, mas mesmo assim eu posso dizer: eu aguento, eu vou vencer. Mesmo assim eu posso dizer: não é impossível para mim, porque tudo que Deus coloca sobre a minha vida, Ele conhece as condições e as capacidades que eu tenho. Ele sabe a estatura que eu tenho, Denise, e Ele não vai colocar sobre você. Ele não vai colocar sobre você, Simone, Ele não vai colocar sobre você, irmã Elza, Ele não vai colocar sobre você, Ricardo, sobre vocês, meus irmãos, nenhum problema que seja grande demais para você vencer. Tribulação serve para fortalecer o teu espírito, o meu espírito. Momentâneo também, porque nenhuma tribulação é para sempre. Nenhuma tribulação dura para sempre, todas elas vêm e vão, vai acabar. Depois da tempestade vai vir a bonança em nome de Jesus, creia nisso. Todo problema é passageiro. E aí eu pego o texto que a Ana ministrou aqui e trago mais uma vez aqui para nós. A questão não é a preocupação com o deserto, porque o deserto faz parte. A questão tem que ser, Cristina, é o seguinte: Senhor, eu não quero desperdiçar esse deserto. Coisa triste é desperdiçar deserto, não é verdade? Vai ter que atravessar de qualquer jeito. Eu fico imaginando a Carla na sala de aula, um monte de aluno lá viajando, jogando aviãozinho, jogando tigrinho, e lá viajando na sala de aula, boiando. E aí a Carla, como boa professora que é, vai virar e vai falar: ó, você tem duas opções aqui. Você vai ter que ficar aqui comigo de que horas até que horas? De 7h30 até 2h30, olha que maravilha, 7 horas aqui. Você vai ter que ficar aqui, não vai ter jeito. Só que você tem duas opções. Tem aquele que está aproveitando essas 7 horas para crescer, vai sair melhor, mas tem aqueles que desperdiçam as 7 horas, vai sofrer, vai ficar ali as 7 horas igual o outro, vai passar o mesmo tempo que o outro, mas vai desperdiçar uma baita de uma oportunidade. Tribulação é oportunidade na nossa vida. Isso aqui não é papo de coach, de autoajuda, não, é Bíblia mesmo, Paulo está falando isso aqui. Tribulação é para fortalecer teu espírito. E aí lembra do que a gente viu antes aqui? O espírito forte fortalece um corpo que sofre. E a tribulação nos aproxima de experimentar porções da graça muito maiores. Toda tribulação é leve e é momentânea, é passageira. E aí eu quero que você receba essa palavra e entenda o seguinte: enquanto estamos lutando, nosso espírito está sendo fortalecido. Enquanto você está lutando, seu espírito está sendo fortalecido. Enquanto você está sendo perseguido, seu espírito está sendo fortalecido. Enquanto você chora preocupado, seu espírito está sendo fortalecido. Nenhuma tribulação passa sem deixar recompensas na nossa vida. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, porque seres criados à imagem e semelhança do Criador, que tem uma dimensão espiritual como nós, problema é bênção, problema leva a viver coisas melhores, e quando a gente sai desse problema, a gente olha para trás e diz: esse deserto me fez crescer, sair mais forte, sair mais abençoado, saio mais firme na presença desse Deus, porque tribulação não é para matar, tribulação é para te aproximar mais de Deus, para te fortalecer mais no Senhor, para te fazer mais abençoado ainda. Tribulação gera esse efeito em nós. E aí eu quero fechar essa palavra com um testemunho pessoal. Fevereiro agora está fazendo 1 ano de uma experiência bem esquisita que a gente viveu lá em casa. Natane está aí? Natane está ali. Natane vai completar agora 1 ano que você me deu um puxão de orelha que eu não esqueço. Vamos contar uma vergonha agora.
Há um ano atrás, eu sempre, Natane sabe disso, eu sempre procurei ser muito organizado com relação a finanças. E aí ela até contou, né, na última pregação dela, que eu estou fazendo agora a gestão financeira, né, comecei ano passado. E eu sempre tentei ser muito organizado, Ricardo, porque o meu pai sempre me ensinou muito isso, a observar quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Meu pai nunca me deu moleza, então, se eu me arrebentasse em dívida, eu ia ter que me virar, porque meu pai não ia pagar nada, ainda mais depois que eu comecei a trabalhar. Falou, ó, se vira, o dinheiro é teu, você se vira com seus problemas aí. Até por isso que eu crio o Bernardo desse jeito também, é reflexo. Se vira aí, peão. E aí, ano passado, a gente entrou de férias em janeiro também, fomos para São Paulo visitar a família, aquela coisa toda. E aí a gente fez o cálculo, juntamos lá tudo que a gente tinha, olhou, e aí o cálculo foi meio esquisito, porque é aquela coisa, né? O pobre, quando vê dinheiro sobrando, ele já suspeita, né? Fala, tem alguma coisa errada aí. A gente fez a conta, estava sobrando lá a verba lá, eu falei, rapaz, isso aqui não era para estar sobrando. E a gente fez a conta, sobrou. Aí, Natane olhou para mim e falou, ó, faz o seguinte, guarda, sobrou, guarda, se der uma emergência, tem aí. Aí, beleza. Fomos para São Paulo, casa dos pais da Natane, depois casa dos meus pais. Hora de vir embora, aquela cena, né? Cena de filme. Colocou as malas no carro, vai ligar o carro, e o carro, Xande, não ligou. Aí, desespero, né? Falei, Jesus amado. Eu ia sair 5 e pouca da manhã para não pegar a marginal, meu Deus, agora foi para o espaço, tudo, meu Deus. E tenta ligar o carro e nada. Resultado, a bomba da gasolina do Gol lá pifou, queimou. E aí meus pais moravam numa rua e na rua de cima tinha o mecânico. Meu pai falou, ó, dá para levar. Falei, beleza, e aí? Falou, ó, e aí que a ladeira lá, você viu como é? Vai ter que pagar. Gente, eu paguei um guincho para subir 100 metros, cara. Foi o dinheiro que eu paguei com mais tristeza na minha vida. Falei, rapaz, cara. E eu ainda conversando com o cara, e o cara, pô, tu não é daqui. Eu falei, meu camarada, eu não quero conversar não, bicho, você não está entendendo. Você está me arrancando R$200 para levar o carro até ali, meu camarada. E aí, Natane olhou e falou, ó, usa aquele dinheiro lá. Falei, beleza, paga o guincho, paga a peça, paga o mecânico. E aí terminou, falou, graças a Deus, tinha esse dinheiro, voltamos para casa. Voltamos para casa, fui pagar a conta. Eu falei, rapaz, está faltando dinheiro dessa conta aqui. E aí o que eu lembrei? Aquela graninha lá. Falei, não acredito. E aí eu aperta daqui, aperta dali, se ajeita. Eu sei que naquele dia, Natane falou assim, eu quero ver a planilha. Aí veio o puxão de orelha. Ela olhou a planilha e falou, está tudo errado isso aqui. Eu vou consertar essa planilha. Patrícia, a planilhinha que era desse tamanho virou um negócio. Falei, deixa com quem sabe. E aí eu sei que fevereiro a gente tinha um planejamento lá de ter um determinado valor para poder tomar um sorvete e tal. Encurtando a história. Fevereiro nós tínhamos 1 ou 2% da nossa renda para poder fazer alguma coisa. O resto estava tudo lá, cartão de crédito, e aí na hora que a Natane abriu o cartão de crédito para ver, aí que a outra orelha sofreu. Era parcelamento, gente, sem brincadeira, eu parcelei coisa que eu comprei a R$70 e parcelado em 12 vezes lá. Falou, o que é isso aqui, meu Deus do céu? E era parcelinha de 5, parcelinha de 10. Para encurtar a história aqui, a gente passou um período financeiro difícil. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, abençoa a Natane para ela conseguir um trabalho, que a Natane já estava vendo também para voltar a trabalhar e tal naquela época, e a direção de Deus foi muito clara para nós, não vai vir provisão nenhuma a mais, vocês vão sair disso com essa que vocês têm, porque o problema não é provisão, o problema é falta de sabedoria para lidar com a provisão. E ali a gente lutou. Ano passado foi um ano bem complicado, mas chegamos no final do ano, e olhando as planilhas para trás, planilha que a minha esposa fez, coisa mais linda. E a gente olha para trás e fala, deu tudo certo. E em cima disso, eu quero ainda complementar com esse testemunho o seguinte, foi uma tribulação muito grande. Tinha dia que a gente queria fazer alguma coisa e não podia, tinha dia que a gente queria, tomar um sorvete diferente, não tinha como, pedir uma pizza, não tinha como. Às vezes queria só fazer alguma coisa para esparecer e não tinha. Só que,
no meio daquela tribulação toda, o Senhor gerou um novo sonho. E a faculdade, ela não veio porque me deu na telha de fazer, porque eu simplesmente gosto. O Senhor gerou no meu coração algo para abençoar famílias. A tribulação que eu enfrentei, eu venci. A tribulação que eu enfrentei gerou novos sonhos. A tribulação que eu enfrentei me gerou maturidade. A tribulação me tornou mais maduro, fortaleceu o meu espírito. Foi preciso passar por um vale muito difícil. E aí eu compartilho esse meu testemunho com você para enfatizar isso que a gente viu nessa palavra. Tribulação não vem para te humilhar. Tribulação não vem para te decretar fracasso. Tribulação vem para te fazer sair mais forte. Tribulação vem para gerar também, muitas das vezes, novos projetos. Tribulação vem, muitas das vezes, para gerar novos sonhos. Deus usa a tribulação para abençoar o seu povo. Nossa dimensão espiritual nos ensina essas coisas aqui. Quando perguntarem para você quem você é, você vai começar dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor, eu sou uma criatura criada à imagem e semelhança do Criador. Eu tenho uma dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual, ela fortalece o meu corpo quando ele sofre, e essa dimensão espiritual me faz enxergar os problemas de uma maneira completamente diferente. Problemas são para nos fazer sair mais fortes, problemas servem para gerar novos sonhos, problemas servem para gerar novos projetos. O novo de Deus, nós somos assim. Nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Fortaleça o teu espírito, porque não será a condição que vai guiar você, mas o Espírito Santo que vai te conduzir de glória em glória. Em meio às lutas você vai passar, mas você vai vencer todas elas, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?